Última semana de preparação para a prova da FUVEST. Então, eu não vou nem me preocupar muito aqui se esse vídeo vai ficar longo, eu não vou me preocupar com isso. Por quê? A gente está falando da sua aprovação nessa que é a melhor faculdade do país. Então, assim, vale muito a pena você gastar nem que seja 20, 30 minutos vendo esse vídeo, porque tenho certeza que depois dele você vai ter uma semana muito mais efetiva de preparação para a prova da FUVEST, tá? E já se inscreva no canal se você não é inscrito. Curta esse vídeo para que esse canal cresça cada vez mais e se torne, quem sabe, o teu canal favorito a respeito da FUVEST. Então bora lá começar. Qual que é a ideia da nossa última semana de preparação para a prova da FUVEST? Vamos começar em um contexto mais geral e depois a gente vai afunilando. Princípio básico, a última semana de preparação é uma semana fundamental. Por quê? É nela que a gente vai lapidar os teus estudos, ou seja, preencher as lacunas que você tem no seu conhecimento. Então, uma coisa que eu quero quebrar aqui é, talvez você pense assim, na última semana eu vou estudar menos porque eu não posso chegar cansado na prova. Eu discordo totalmente. Para mim, na última semana é a semana onde você tem que dar um gás maior. E aí no sábado você descansa, para domingo você tá muito bem na prova. Mas essa última semana, pelo amor de Deus, não vai dar uma relaxada nos teus estudos, porque você precisa lapidar as lacunas que você tem para que você chegue mais confiante na prova. Por quê? Cuidado com isso, sabe? De chegar só muito descansado na prova, porque não adianta nada você chegar muito descansado na prova, mas sem um conhecimento. Então assim, um dia descansando, você estuda muito bem de segunda até sexta, e no sábado pré-prova você deixa para descansar, você arrebenta na tua prova no domingo, tá? Então você vai lapidar os teus estudos. E qual que é a ideia aqui? Vamos lá. Vamos começar com alguém que vai prestar para cursos que não são tão concorridos e depois a gente vai falar de quem vai prestar cursos muito concorridos. Medicina, direito, esses cursos mais concorridos. Tá, se você for prestar para cursos menos concorridos, que são geralmente cursos de licenciatura, como letras, física, psicologia, bora lá. Se você não conseguiu ver toda a parte teórica, vamos lá, você conseguiu ver uns 70% da parte teórica. Qual que é a minha dica aqui? Você não vai conseguir ver esses 30% que faltam nessa última semana, não dá mais tempo. Então o que é melhor você fazer? Você lapidar muito bem isso que você sabe, os 70%, e ir com isso para a prova. Por quê? É melhor você dominar 70% de todo o conteúdo, mas realmente dominar, do que ter visto 100% do conteúdo, mas visto de qualquer maneira. Com certeza você já viu aquele aluno que fala assim, você pergunta, você já estudou óptica? Já estudei óptica sim. Aí você fala, cara, me ajuda nessa questão então aqui de espelhos esféricos. E a pessoa vai e trava. Então você fala, cara, você já viu o conteúdo, mas você não consegue resolver nenhum exercício básico desse conteúdo. Então não adianta de nada. Às vezes, de repente, é melhor você falar assim, cara, eu não sei óptica, mas mecânica, ondulatória, elétrica, eu domino esses conteúdos aqui. Obviamente, o melhor cenário é aquele que você viu toda a teoria, mas se você vai prestar para cursos pouco concorridos e você já viu pelo menos uns 70% da teoria, 70%, 80% da teoria, foca nisso que você já sabe e lapida isso, tá? Não adianta, por exemplo, assim, faltam 3 áreas de física, falta termodinâmica, eletrodinâmica e acústica para eu ver, eu vou tentar ver em uma semana. Você pode até ver a teoria, mas será algo muito meia boca, então minha recomendação é trabalhe com aquilo que você sabe até esse momento, tá? E um ponto também que você tem que pensar é o seguinte, esses cursos muitas vezes ficam orbitando até 40, cursos que vão até 40 pontos, de nota, de corte, são cursos bem simples de você passar. Muitas vezes só com humanas você já consegue ir muito bem, passar com uma nota bem acima da nota de corte nesses cursos mais básicos, tá? Só toma cuidado com o seguinte, por exemplo, tem alguns cursos que não são tão concorridos, mas que tem exatas na segunda fase. Por exemplo, agora não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é psicologia. Psicologia é um curso tranquilo de passar, em relação à nota de corte, Não vou falar que é um curso fácil, se você não estudar, você não passa. Mas assim, uma nota de corte de boa. E apesar disso, ele tem matemática na segunda fase. Então, se você prestar para cursos pouco concorridos, só a parte de humanas, muitas vezes já te dá uma nota que você consegue passar na primeira fase. Só toma cuidado, como por exemplo, psicologia, que você vai ter matemática na segunda fase. Então, se você só foca
em humanas na primeira fase, beleza, na segunda fase você vai rodar, porque você vai ter matemática na segunda fase. Então, presta atenção também nas disciplinas que você vai ter na segunda fase, tá? Porque isso também conta bastante. Então, foca muito naquilo que você já tem até esse momento, tá? O simulado da FUVEST, na minha opinião, ele foi mal montado, tava uma prova bem estranha. No simulado, no oficial que teve, o simulado oficial da FUVEST, teve uma questão de um livro que era do ano passado, que nem tá nessa lista. Então tiveram algumas questões bem estranhas assim, ao meu ver. Mas o que acontece? O que a prova mostrou é que na parte de humanas, por exemplo, ela diminuiu um pouco a mão em relação ao conteúdo e ela se aprofundou um pouco mais na questão da interpretação. Realmente os textos do simulado da FUVEST estavam um pouquinho mais chatinhos de se entender. Qual que seria a minha dica aqui? Uma prova bem legal para você fazer, para você treinar muito essa parte de interpretação, seria a prova do Enem 2022. A prova do Enem 2022 foi uma prova legal de humanas. Eu mesmo estava resolvendo essa semana, né, para gravar as aulas, e eu achei bem legal, porque tinha umas questões de interpretação que realmente exigiam de você um nível mais aprofundado. A prova do Enem 2022 é uma prova legal para você fazer, tá? Então, se você conseguir pegar um dia e resolver as 45 questões de linguagens, 45 de humanas, isso aí fica bem legal, certo? E em relação a... Lembrando que eu tô falando ainda se você não vai prestar para cursos muito concorridos, tá? E na parte de exatas, uma prova bem legal para você prestar também obviamente, você vai fazer questões da FUVEST, porém, existem também outras questões que você fazendo, isso te dá um repertório maior de questões, um repertório maior. E, por exemplo, a prova da Unicamp, na parte de física, ela é bem simples. A prova de física da Unicamp, ela é realmente prova que ela cobra o basiquinho de cada uma das áreas. Então, de repente, você pegar e ver as duas últimas provas da Unicamp na parte de física, você pode lapidar aquilo que você já viu. A prova da Unicamp de física, com certeza, é a prova de física mais simples das paulistas, pelo menos quando você comparar a FUVEST, Unesp e Unicamp, com certeza a Unicamp é a mais rasa em física. Então, se você vai prestar para cursos não tão concorridos, né, cursos mais básicos, pô, de 10, 12 questões de física, de repente você acertar 4, você já tá dentro, né? Obviamente, aqui eu não tô falando de forma alguma para você fazer aquele estudo meia boca de você fazer o mínimo. Mas é ser pé no chão e falar assim, cara, não dá tempo de ver todo o conteúdo que falta. Então, assim, garantir, de repente, 4 de 12 em física vai ser o que você vai conseguir fazer e o que vai garantir a tua aprovação, tá? Mas lembrando, isso aqui é um curso pouco concorrido, tá? Então, muitas vezes, humanas é o que vai te salvar. Só presta atenção se você não vai ter exatas na segunda fase, que aí não adianta você só focar em humanas, senão na segunda fase você vai rodar, tá? Um ponto muito importante também. Cara, ó, se você fez a leitura das obras, você tá com um ponto muito bom aí. Por quê? A leitura das obras é muito importante por 2 pontos. Por quê? Caem as questões de análise das obras, obviamente, na prova. Porém, ao mesmo tempo, você também desenvolve muito a tua interpretação, porque tem livros da lista que são bem difíceis de entender. Por exemplo, Nebulosas, Caminho de Pedras também não é dos livros mais fáceis de entender. As Meninas também, por conta dos diversos narradores, então isso te ajuda muito. E principalmente na redação também. Na redação, por exemplo, eu vi vários alunos que estão focados na FUVEST, porém também fizeram a prova do Enem, né? E o tema da redação do Enem era, eu não me lembro o título, mas era as perspectivas a respeito do envelhecimento, né? Falava dessa questão do envelhecimento da população, da terceira idade, dos idosos. E eu vi vários alunos da mentoria que eles comentaram, né, que na redação do Enem eles citaram um livro da lista da FUVEST, que era a visão das plantas, né, porque fala de quando um capitão de navio negreiro, né, o Celestino, ele já está na sua terceira idade, ele volta para sua casa e ele não tem ninguém esperando ele, só uma casa cheia de mato, e ele começa a cultivar um jardim que passa a ser a única companhia dele. Então, olha isso. O cara, mesmo prestando uma prova diferente, prestando o Enem, ele conseguiu trazer como repertório um dos livros da FUVEST, a visão das plantas. Então imagina
como você consegue contextualizar isso na tua prova, na prova da FUVEST. Então, às vezes você consegue citar 1, 2 livros no tema da FUVEST, e aí você junta a bagagem que você construiu na parte de geografia política, na parte de atualidades, você consegue fazer uma redação muito boa, tá? Pô, então assim, se você não fez a leitura dos livros, veja a análise pelo menos, e alguns livros você consegue ler tranquilamente. Por exemplo, O Cristo Cigano. O Cristo Cigano são 11 poemas. Um outro livro curto, Balada de Amor ao Vento, também é um livro relativamente rápido de ler. A Visão das Plantas. A Visão das Plantas, quando eu fui gravar, eu li ele de uma vez só. Eu gastei 4 horas para ler o livro, então assim, pô, é um livro relativamente rápido de você ler, né? Pensar, pô, 4 horas para ler um livro inteiro é relativamente rápido, né? Então assim, pensa nisso porque isso vai te ajudar muito. Agora, se você vai prestar para cursos concorridos, medicina, direito, engenharia aeronáutica, o que você vai fazer? Bora lá, para esses cursos você tem que dominar muito a teoria. Então você tem que ter visto pelo menos 95% da teoria, pelo menos, tá? E aí, como que eu sei quanto que eu já vi de teoria? Aí você tem que ver o teu cronograma, você vê quanto de matéria que falta ali, tá? Mas no caso de medicina, por exemplo, você tem que ter visto 100% do conteúdo, porque ali a nota de corte já é muito alta, não te abre espaço para você, eu vou deixar de ver algumas matérias aqui. Não, ali você tem que ver realmente tudo, tá? Só toma cuidado com os temas que realmente não caem mais, por exemplo, números complexos, que aí nem vale a pena você estudar, tá? Você viu toda a teoria. Qual que é a minha recomendação? Muita resolução de questão. O que vai fazer a diferença agora é a resolução das questões. Por quê? Quanto maior o número de questões resolvidas, maior o teu repertório. Por quê? Pensa o seguinte, quantas vezes já aconteceu isso com você? Você fala assim, cara, eu entendi eletroquímica, eu entendi como que funciona aquele negócio. Só que às vezes durante a prova você não acerta. Porque você fala assim, cara, eu não entendi o que a questão pediu. Ou seja, você entendia o conteúdo em si, o conhecimento. Caraca, o cabelo tá bagunçado aqui. Arruma. Aí, voltou. O que acontece? Quantas vezes você já fez isso? Você dominava o conteúdo, porém chegou na prova e você fala, cara, eu não entendi o que a questão estava pedindo. Então, o que vai te dar bagagem é repertório, é muita questão. Tem aluno de medicina que eu tenho conversado bastante que está fazendo um simulado por dia. É muita questão? Sim, você tem que fazer muita questão, porque isso vai te dar muito repertório de questão nessa última semana e também vai te dar uma capacidade de resistência mental muito grande, tá? Então vale muito a pena você fazer muito simulado, pegar simulados, mas com o modelo da FUVEST, tá? Não vá pegar simulados que não tem nada a ver, simulados com questões do IME, do ITA, simulados com questões da estadual do Ceará. Não vale a pena você fazer essas questões porque elas fogem completamente do modelo da FUVEST. Aí você vai estar quebrando questão você vai estar quebrando a cabeça com um modelo de questão que não tem nada a ver com a tua prova, tá? Aqui é muita questão, mas questões de provas paulistas. Por exemplo, uma prova que, olha, eu gostei muito, achei muito interessante. Eu não fiz o vestibular, mas eu respondi, né? Eu fiz a prova em casa, né? Eu não paguei, porque, para mim não vale a pena pagar R$200 para fazer uma prova numa faculdade que eu nem vou entrar, né? Que eu nem quero entrar, que é na Unesp. Porém, a prova da Unesp eu respondi em casa, eu achei muito boa a parte de exatas. A prova num contexto geral mesmo, na parte de humanas, mas a parte de exatas, para mim, foi uma das provas mais bem boladas. Exemplo, quando eu comparo a prova da Unesp com a da Unicamp, para mim, indiscutivelmente, a prova da Unesp foi muito mais bem bolada. Questões muito inteligentes, principalmente de matemática, tá? Então, assim, fazer essas outras paulistas também vai te dar um repertório muito bom, tá? Porque a prova da FUVEST, né, apesar do simulado ter sido bem mal feito, na minha visão, ele te trouxe alguns pontos bem interessantes, que é o seguinte, ó. Se você fez o simulado da FUVEST, você se lembra que, por exemplo, o tema que mais caiu em física foi eletromagnetismo. Só que eletromagnetismo sempre caiu na prova, na primeira fase ou na segunda fase, mais uma questão. No simulado da FUVEST, acho que foram 4 questões. 4 ou 3 questões de magnetismo. Foi uma de força magnética, no movimento circular que formava, força magnética, variação do fluxo magnético, né, que é a corrente induzida. Caiu uma também, que eram 2 questões, né?
de variação no fluxo magnético, que gera corrente elétrica. Caíram 3 questões de eletromagnetismo. Foram 3 questões. Então, assim, você pensa numa prova que caíram 9 questões de física, 10 questões de física, 30% foi eletromagnetismo. Um tema que não cai muito. Uma outra questão também foi de ondulatória, que usava a ideia do experimento de Young também, com franjas claras e franjas escuras, né? Então, esses são temas que não caem muito. Então, provavelmente, a prova vai vir com esses temas também um pouco mais diferentes, que não eram tão cobrados antigamente. E aí, o que vai te salvar muito é fazer muita questão, tá? Então, isso aqui vale muito, muito a pena. E em relação à segunda fase, sabe o que você vai fazer em relação à segunda fase agora? Nada, você não vai fazer resolução de questão de primeira fase, tá? Cara, foca numa coisa de cada vez. Se prepara muito bem para a primeira fase. Se prepara muito bem, que a tua preparação para a segunda fase já vai estar mais do que meio caminho andado. Porque, pense comigo, você vai ficar muito bom em todas as disciplinas. Você vai ficar muito bom em física, muito bom em química, matemática, biologia, geografia, história, português, sociologia, filosofia, que agora também tem. Se você se preparar muito bem para a primeira fase, beleza, você se tornou muito bom em todas as disciplinas. Aí você passou na primeira fase, e aí você vai para a segunda fase com as matérias específicas. E vamos supor, você vai prestar para medicina. As específicas são física, química, biologia e geografia. Só que física, química, biologia e geografia você já é muito bom, porque você se preparou muito bem para a primeira fase. O que você vai fazer agora é simplesmente se aprofundar um pouco mais e aprender a como como responder para a segunda fase, tá? Porque isso aqui é bem importante também. Mas então foca totalmente na primeira fase agora que você vai estar se preparando em boa parte, em boa medida para a segunda fase, tá? Então essa última semana vai ser a semana de você fazer muitos exercícios. E isso parece estranho, mas confia em mim, vai dar certo. Você vai fazer muitas questões. Como você vai fazer muitas questões, não vai dar tempo de você corrigir detalhadamente todas as questões. Não vai dar tempo. Por quê? É a última semana. Mas mesmo que não dê tempo de você analisar todas as questões que você fez, corrigir, não se preocupa muito com isso. Obviamente, corrija suas listas, veja em média quando você está acertando, porém não se preocupe tanto em conseguir corrigir detalhadamente cada questão, porque você quer pegar repertório de questão, tá? Por exemplo, eu tava fazendo um simulado, com questões totalmente diferentes. Eram algumas questões de geometria totalmente diferentes. Teve uma de domínio de função totalmente diferente. Então aquilo te dá um repertório muito bom, tá? E quando eu falo de questões diferentes, são abordagens diferentes, mas dentro do modelo das provas paulistas, tá? Não vai também pegar uma prova que viaja bastante. Isso não faz sentido, tá? Outra coisa também, nessa semana estude muito e também cuida do teu sono, porque o teu sono vai influenciar demais nos teus estudos, tá? Nos teus estudos. Não adianta você ficar que nem um zumbi e ficar com aquele estudo passivo. Mais do que nunca, nessa última semana, você tem que estudar, você tem que dormir bem, descansar bem. E quando você sentar na tua cadeira e quando você terminar de estudar no seu final do dia, você tem que falar assim, cara, eu tô cansado. Por quê? É aquele estudo ativo. Ou seja, se você está fazendo uma revisão teórica de alguma coisa, você está ouvindo o professor, só que você está fazendo suas anotações, você está lapidando o teu conhecimento, tá? Então cuida muito bem do teu sono, tá? Você vai estudar muito, porém não vai virar a noite estudando, tá? Porque não adianta, você consegue fazer isso um dia, no dia seguinte você tá que nem um zumbi, e isso não é sustentável nessa última semana, tá? Então cuida do teu estudo, também tua alimentação, cara, não fica se enchendo de porcaria, porque você fala, a ideia é desnecessário, não é. Você só consegue estudar bem se você tiver uma saúde, e isso vai influenciar muito, até na tua prova, tá? E já dando também uma dica em relação à prova, no dia que quando eu fiz a FUVEST, e eu vou fazer de novo, né, pra trazer aqui correção, eu mesmo, o que eu vou levar no dia da FUVEST? Eu vou levar uma barrinha de cereal e uma garrafinha de água, é isso que eu vou levar. Não leva, sabe? Eu já vi, e eu falo isso que eu já vi pessoa levando coca, tipo de 2 litros no dia da prova,
levando 2 pacotes salgadinho, meu. Leva coisa que seja fácil de comer na prova, que não fique ali somando muita coisa na tua mesa e que realmente te sustente, tá? Porque se você já fez prova de vestibular, você sabe que a mesa é horrível. Não é que nem a mesa do teu quarto, que é uma mesa grande e você consegue apoiar. São aquelas mesas que só é de um lado, né? Só tem um lado, então já é pequenininha. Geralmente cabe a tua prova, que fica caindo a folha cada vez que se vira assim, né? A próxima página fica aquele negócio caindo. Cabe a tua prova, as 2 canetas que você levou e o teu RG ali na mesa, tá? E tua garrafinha de água debaixo da carteira. Então, assim, leve coisas que não fiquem ocupando a tua mesa, que sejam fáceis de você levar e que não fique também, tá? E que te sustente na hora da prova, tá? Salgadinho, chocolate, essas coisas não vai te levar e também não vai te dar energia, né? Não vai ser bom para a tua saúde também. E cuidado para não levar coisas que, meu, pode até te dar algum ânimo assim, durante a prova, mas que depois vai te deixar com sono, cansado. Pelo amor de Deus, não faça isso durante a tua prova, tá? Então essa última semana cuida bem. E se você manteve um hábito de estudos, por exemplo assim, de alimentação, não muda durante essa semana, tá? Para não ter nenhum risco de durante a prova você passar meio mal. Não faça isso, tá? E aí no dia da prova, o que você vai fazer no dia da prova? O ideal é que você já tivesse treinado isso durante o ano todo. Mas se você não treinou o ano todo, treine agora, que é o seguinte. Como que você vai resolver aquela prova? Você tem que chegar no dia da prova, lá no domingo, né? Nesse domingo, agora, e você tem que saber como que você vai resolver a tua prova. Como assim? Você vai começar com exatas, você vai começar com humanas? Você tem que ter muito bem definido, tá? Minha sugestão é que você comece com humanas. Eu já vi gente falando assim, eu gosto de começar com exatas porque em exatas, se eu começo com exatas, eu tenho mais energia e aí eu tenho mais energia para resolver as questões mais difíceis. Isso faz sentido. Então, um ponto positivo de você começar com exatas é que você tem muito mais energia no começo da prova e aí tua concentração tá melhor e você tem mais energia para resolver as questões mais difíceis. Esse é um ponto realmente muito positivo. Porém, existe um ponto negativo de você começar com questões de exatas e por isso que eu não recomendo que você comece com exatas. Que é o seguinte, além do fator de, vou estar mais cansado ou menos cansado, existe um fator muito importante que se você não levar em consideração pode acabar com a tua prova, que é teu fator emocional. Então imagina ali, você já não é muito bom em exatas. Outra, às vezes, você é bom em exatas, mas a primeira questão da tua prova é uma questão muito difícil de análise combinatória. A primeira e a segunda questão ali é uma questão difícil de resolver. Provavelmente você vai gastar um tempo maior do que 5 minutos para resolver aquela questão. Aí imagina que você já começa, os primeiros 10 minutos da tua prova você gastou para resolver uma questão. Isso já pode te abalar um pouco, falar, putz, cara, eu gastei 10 minutos e resolvi uma questão. E pior ainda, imagina que você gasta esses 10 minutos e aí só que você ainda não consegue acertar a questão. Sabe quando você gasta 8 minutos numa questão e você fala, putz, não tá batendo gabarito. Agora, se você faz o inverso, você começou resolvendo humanas. Você vai resolver humanas e aí você deixou exatas por último. E aí você deixou matemática por último. E aí na última questão de matemática você está travando. Você fala, caraca, não tá indo essa questão. Mas você fica tranquilo porque você pensa assim, putz, eu já resolvi 85 questões da prova. Se eu travar um pouquinho nessa, tudo bem. Eu já resolvia 80 questões da prova. Agora, você fazendo isso oposto, né, começando já travando a primeira questão, isso vai te gerar muita ansiedade. Então, por isso que minha recomendação é que você faça toda a parte de humanas antes e depois a parte de exatas, tá? Por mais que você tenha mais afinidade com exatas. Por exemplo, quando eu passei na FUVEST, eu sempre gostei mais de exatas que de humanas, porém eu sabia que era muito mais rápido eu resolver 10 questões de história do que 10 de matemática. Então eu falei assim, deixa eu garantir primeiro essas de humanas e depois eu faço as de exatas, e isso me deu muita tranquilidade durante a prova. Eu passei na 2023, né? Eu acho que foram 55 questões de humanas, foram muitas questões de humanas. 55, 58, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu gastei 1h50, 1h55 para resolver aquelas quase 60 questões. E aí, quando eu olhei no relógio, eu falei, caraca, ainda tenho 3 horas para resolver essas 30 questões, 32 questões. Então isso me deu muita tranquilidade na hora da prova, justamente porque eu vim matando as questões de humanas antes, tá? Então essa semana vai ser a semana onde você vai fazer muita resolução.
de questões, tá? Muita resolução de questões. Então, lembrando, né, se você vai para cursos, vai passar para cursos não tão concorridos, tá? Focar em humanas é uma boa estratégia. Só ver rapidinho, pesquisa na FUVEST se você não vai ter alguma matéria de exatas na segunda fase, como por exemplo psicologia, que tem matemática na segunda fase. Eu não sei o porquê que quem vai prestar psicologia tem que fazer matemática na segunda fase. É psicologia, eu tenho quase certeza que é psicologia que também tem na segunda fase matemática. Imagina eu não vejo necessidade, mas tem que fazer na segunda fase, né? Então, dá uma atenção nisso, tá? Então, essa semana vai ser a semana que você vai arrebentar nos estudos, tá? E se você ficou até o final desse vídeo, escreve aqui embaixo que fiquei até o final, porque eu sei que você realmente tá engajado, que você ficou até o último minuto desse vídeo para você pegar todas as dicas. Então, se você ficou até esse momento, escreva aqui, fiquei até o final, que eu vou responder diretamente você, eu vou te dar algumas dicas pessoais para você fazer nessa última semana, certo? Então, te vejo ali nessa semana, também vão ter outros vídeos, né, que eu vou fazer a respeito dessa última prova dessa última semana de preparação para a segunda fase da FUVEST, e bora que tem muita coisa aí vindo pela frente.